Estamos na época mais florida do ano. Até o dia 21 de dezembro é primavera no hemisfério sul. Mas a estação das flores, para um segmento específico do país, na verdade acontece o ano todo. Os produtores estão sempre se movimentando para aquecer o mercado, gerar consumo. E em períodos de grandes eventos de diversas áreas, como os que estão por vir ao país no futebol, a cadeia produtiva do estado se anima. Não há como não pensar em crescimento. Os números da floricultura no Ceará já são satisfatórios, mas ainda há muito mercado a conquistar. É o que você vai ver no programa Conhecer de hoje. A gente mostra como anda o setor de plantas ornamentais no Ceará, o segundo maior exportador do Brasil. E vai ao maciço de Baturité acompanhar o cultivo de flores tropicais. O Ceará é o maior produtor do país. Características inconfundíveis. Veja o que faz as flores cearenses serem tão aceitas no mercado nacional. Belas e lucrativas. Manejos rigorosos tiram da terra objetos de ornamentação que são mina de ouro para os produtores. Natureza no trabalho. O projeto leva plantas para dentro do ambiente profissional, torna o ar das empresas mais limpo e o serviço dos funcionários mais produtivo. O programa Conhecer está no ar. O agronegócio é um terreno fértil de possibilidades na economia. Agricultura, pecuária, piscicultura e tantas outras atividades que fazem parte da cadeia produtiva e dão a sua contribuição para os números crescentes do setor no país. No Ceará, um dos destaques são as plantas ornamentais. O estado é o segundo maior exportador do país e tem muito potencial para alcançar mais números. As iniciativas para isso são as mais diversificadas possíveis. Elas fazem toda a diferença, onde quer que estejam. Dão leveza a ambientes pesados, espalham frescor em lugares sóbrios. As flores dizem muito de quem as cultiva, explicam personalidades, decifram sentimentos. Tem prazer quem planta, quem dá e quem recebe. Uma flor pode transformar humores e representar a diferença entre um dia alegre ou triste. Todas as virtudes das flores e plantas, além das possibilidades de negócios do mercado em expansão, fazem despertar o interesse de novos produtores no Brasil. No Ceará, a floricultura é um setor altamente competitivo e crescente. São 174 produtores, 1.460 empregos gerados e 262 hectares de área cultivada, com grande diversidade nos territórios produtivos. Os destaques são as rosas da Serra da Ibiapaba, as flores de corte envasadas do maciço de Baturité, os bulbos e plantas exóticas da região metropolitana de Fortaleza. No quesito plantas ornamentais, o Ceará é o segundo maior exportador do Brasil, perde apenas para São Paulo. O estado tem muitas vantagens competitivas, como a proximidade com países importadores, alta produtividade mesmo em áreas pequenas, ecossistemas variados que permitem cultivo de grande diversidade de espécies e, principalmente, 3.000 horas de sol por ano. A Câmara Setorial de Flores do Ceará trabalha para potencializar essas virtudes naturais do estado e minimizar as adversidades. Nós estamos na floricultura transformando a dificuldade que aqui a seca sempre mostrou, o sol criando problema com tudo, nós trouxemos o sol como aliado. E as plantas, para elas crescerem, elas precisam de luminosidade. Quanto mais luminosidade, mais elas crescem. Então o Ceará é um local perfeito para produzir planta ornamental. Evidentemente que tem que ter água, tem que ser em local que tem água. Mas o sol só faz ajudar e impulsionar. Nas exportações brasileiras, a floricultura cearense teve crescente participação em uma década. Passou de $825 em 1996 para $4 milhões em 2009. 2 anos atrás, os principais destinos foram Holanda, Estados Unidos, Canadá, Portugal e Alemanha. Mas o foco recente dos produtores não tem sido o mercado externo. Pelo contrário, as constantes quedas da cotação do dólar não têm deixado. Nós tivemos um problema muito grave com relação ao câmbio.
o dólar caiu muito. Os projetos de exportação aqui do Ceará, que são feitos há 5 ou 6 anos atrás, eram feitos com dólar de R$ 2,50 a R$ 3. O custo é projetado nisso. O dólar caiu. Aqui no Brasil, todos os exportadores tiveram dificuldade, todo segmento. Aqui no Brasil, nós temos a facilidade de ter um mercado interno crescente. O mercado aqui do Brasil tem crescido, a distribuição de renda tem melhorado e o consumo tem aumentado. Então, os produtores de planta optaram para colocar no mercado interno, porque o preço da exportação estava muito ruim. Aqui pagava melhor. É assim que funciona a economia. Trabalhar o mercado interno é a saída. E o Brasil tem potencial para isso. Enquanto o país exporta 35 milhões de dólares por ano de plantas ornamentais, tem mercado interno na casa dos 3 bilhões de dólares. Ou seja, as vendas externas representam apenas 1%. Então, o foco é aquecer o comércio das flores e plantas dentro do país, incentivando o consumo nos mais variados locais possíveis. O argumento principal está nos benefícios do produto, não só estéticos. A comprovação científica de que as flores tanto são bonitas quanto fazem bem à saúde. Existe um estudo feito lá pelo governo dos Estados Unidos que mostrou que onde a população recebe o maior índice de poluição é dentro do ambiente de trabalho. No ambiente fechado com ar-condicionado, todos os materiais de construção liberam algum tipo de gás. Por exemplo, as madeiras que são recompostas com a resina à base de ureia formal, uma cola, liberam um gás chamado formaldeído, que é extremamente nocivo à saúde, inclusive ligado a alguns tipos de câncer. Os plásticos liberam benzeno, liberam toluenos e tal. E lá nos Estados Unidos, na década de 80, os caras fizeram uma pesquisa, até com o pessoal da NASA, um pesquisador chamado Will Overton, e descobriu que algumas plantas têm a capacidade de retirar esses poluentes do ar e transformar em nutriente para elas. Esse estudo foi a raiz de uma ideia que já está em prática na capital cearense para tornar as empresas locais melhores e mais prazerosos de conviver. O ambiente de trabalho interno geralmente é assim: fechado, com pouca incidência da luz do sol, dependente do ar-condicionado, seco. Como tornar esse lugar mais agradável? Por que não com o uso de plantas? O Sebrae adotou essa ideia e, junto com a Associação dos Produtores e com a Câmara Setorial de Flores do Ceará, criou o projeto Natureza no Trabalho. Todos os setores da empresa ganharam flores, plantas, isso para tornar o ambiente não só mais saudável, como também mais harmonioso para os funcionários. Em todos os andares, elas estão presentes, desde a entrada, quebrando a monotonia das salas com computadores, tornando o serviço menos árduo. Vera lembra da empolgação de todos quando o projeto chegou por aqui. Todo mundo queria ter uma plantinha, uma planta perto da sua mesa ou do seu birô. Diante dos benefícios, a bibliotecária não abre mão de ter uma plantinha por perto. Traz mais tranquilidade para a gente, né? É bom você estar naquele ambiente assim, estressante, tudo. De repente você olha, vê uma planta do seu lado, aquilo ali lhe traz uma paz, lhe relembra a natureza. Que lá fora tem uma natureza lindíssima, que não só é isso aqui. As plantas são alugadas de uma empresa produtora e o contrato prevê manutenção semanal e troca a cada 3 meses. As espécies são escolhidas com critério. Elas têm de ser próprias para locais fechados e, ao mesmo tempo, embelezar e ajudar a tornar o ambiente mais limpo. Pode trabalhar com planta que use pouca luz, ou seja, planta de sombra. Dentro dessas plantas de sombra, existem as plantas que têm a capacidade de filtrar e de limpar o ar. E aí tem umas que dão mais trabalho do que as outras, isso é normal. A gente não pode usar um tipo só, porque fica monótono e não fica bacana. Então a gente usa vários tipos de planta que se adequam e umas dão mais trabalho que a outra, a gente vai trocando. A gente procura manter essa questão da saúde e do visual junto também. A empresa pioneira no Natureza no Trabalho começou o projeto com o intuito de estimular o consumo interno a partir da conscientização da importância das flores, tentando mudar mentalidades sobre o uso dos produtos artificiais. É difícil encontrar pessoa que não goste de plantas, que não gosta também de flores. Algumas plantas elas têm algumas flores. E obviamente que nós não levamos a planta simplesmente pela parte estética, né? Nós criamos um folder, levamos esse folder para as pessoas, passamos através do sistema de e-mail o objetivo do projeto e essa importância foi tão assimilada que as pessoas começaram, os próprios funcionários começaram a perguntar onde é que eu compro essa planta, onde é que eu posso adquirir. Então gerou inclusive uma segunda demanda, ou seja, as pessoas começaram a
procurar alguns fornecedores para adquirir aquelas plantas que estavam lá no seu dia a dia no trabalho. Em pouco tempo, a empresa já conseguiu mais avanço. Nós fizemos também um outro trabalho que foi, algumas vezes, levar alguns pequenos vasos, né, para colocar na própria mesa. Então, aquele trabalho de cuidar, de regar, de levar, de tirar e colocar o vasinho que está no birô, também levou uma aproximação para algumas pessoas com o próprio ser vivo que é a planta. Então, acostuma e cria, na verdade, uma cultura de utilização das plantas ornamentais e uma cultura que, na verdade, nós queremos que se fixe mais na nossa cultura, na cultura de nordestino, na cultura de cearense. Leonardo já tinha ouvido falar dos benefícios do contato das plantas no ambiente profissional, mas a prática tem sido muito melhor. Eu já tinha visto um projeto desse no Japão, que eles realmente pegaram as plantas e trouxeram para o ambiente de trabalho para dar harmonia para os funcionários, para eles se acalmarem naquele período de estresse. Ele vai lá, rega uma planta ou então fica observando ela. Para relaxar realmente, você colocar algo que possa trazer paz e benefício para o funcionário, com certeza vai agregar muito para a instituição. Veja daqui a pouco no programa Conhecer o destaque do maciço de Baturité na produção de flores tropicais no Ceará. O estado é o maior produtor do país e as características climáticas e o tipo de manejo fazem das flores cearenses respeitadas no mercado. O Ceará está no topo do Brasil no ramo de flores tropicais. O estado é o maior produtor do país. E não é só a quantidade que chama a atenção. As características das flores cultivadas aqui também são destaque fora das nossas divisas. As cores, as texturas e a qualidade são chamarizes para o mercado consumidor. E quando o assunto são flores tropicais, a força está no maciço de Baturité. Elas ocupam mais de 60% da área cultivada de flores da região. Maciço de Baturité, região serrana cearense, 100 quilômetros distante da capital. Lugar dos olhos d'água, da banana, do café, do chuchu e das flores tropicais. Elas ocupam mais de 60% dos 35 hectares de área da região cultivados com flores e plantas ornamentais. Aqui a natureza se mostra na sua forma mais plena. Ecossistemas se encontram, bichos e plantas se harmonizam, produzindo um espetáculo ecológico. A inter-relação fauna e flora, aliada às características climáticas do Ceará, fazem do estado campeão num dos ramos mais promissores do agronegócio. O Ceará hoje continua sendo o maior produtor de flores tropicais do país, né? Sendo que dentro da região do estado do Ceará, o maciço Baturité é o destaque, onde cerca de 60% a 70% da área de flores do maciço Baturité é destinado à produção de flores tropicais e folhagens. O engenheiro agrônomo do Instituto Agropolos, organização que atua em parceria com o Estado em apoio ao desenvolvimento rural, é um dos profissionais que prestam assistência aos produtores de flores do maciço de Baturité. Ele vê com empolgação os resultados da produtividade e da movimentação financeira da região e nos trouxe para conhecer um dos empreendimentos de destaque. A propriedade, no município de Guaramiranga, tem grande estrutura, até para exportação, como uma packing house. 4 hectares de área são só para cultivo de flores tropicais, com produção de 10 mil a 12 mil unidades por mês, hoje voltadas para o mercado de Fortaleza. Logo na chegada, não há como desviar os olhos do vermelho vivo dos antúrios. A planta tem tanto a flor quanto a folha como atrativos comerciais. Lucro para quem vende, ornamentação para quem compra. E por muito tempo, ela dura até 2 meses depois de colhida. O antúrio é considerado bom também em números produtivos e não exige cuidados tão rigorosos, se houver cautela desde o início do plantio, como nos explica o técnico agrícola da propriedade.
A gente começa com uma densidade de plantio, digamos, 12 plantas por metro quadrado, que é uma densidade muito boa e desejável que a gente tem aqui, para que, consequentemente, tenha uma produção também bem aceita, bem desejada dentro dos padrões técnicos também de qualidade, né? Hoje, uma planta dessa, ela consegue, para a gente, emitir, digamos, 6 flores planta ano. Esse tipo de planta, por exemplo, essa própria característica dela de ter folha grande, mesmo nesse nosso clima, nessa irradiação solar, ainda digamos assim, é um excesso se a gente deixasse a luz diretamente na parte do limbo foliar, né? Isso logo queimaria, porque tem que ser uma luz a menos, né? Por isso que a gente coloca uma tela de sombreamento a 80% para reduzir mais a incidência de luz sobre a superfície da folha e dando assim condições para ela de desenvolvimento, né? Para que tenha uma maior assimilação, uma maior produção na fotossíntese e mais números produtivos, né? Apesar de belo, o antúrio não é o carro-chefe das flores tropicais da propriedade. Entre todas, esta é a mais forte. Nós estamos aqui no meio de um cultivo de helicônias. Existem mais de 200 variedades. E não é à toa que esta flor ela faz tanto sucesso, porque o formato dela é bastante exótico, a cor é forte. Isso chama a atenção dos consumidores. A Jaquine, por exemplo, é um tipo de helicônia, né, que ela tem mostrado tanto no mercado interno como no mercado externo uma aceitação muito boa, né? E seria interessante porque a aceitação muito boa, porque se a gente perceber, as helicônias ela tem uma característica bem marcante, que seria o quê? Brácteas, que é isso aqui, né, que são folha modificada em um só plano, né? Algumas já têm comportamento diferente, né? Brácteas em planos diferentes, entendeu? Isso dá com que o cliente ele tenha mais atrativo, seja um atrativo maior para que ele possa mais consumir as flores, entendeu? Uma variedade dessa começa a emitir as primeiras florações 8 meses depois do plantio. E a planta adulta chega a produzir em cada torceira entre 30 e 35 flores por ano, o que para o produtor é aceitação excelente no custo-benefício. Mas em termos de retorno financeiro, esta aqui é campeã. O bastão do imperador, imponente como o nome sugere, foi escolhido com bastante rigor para fazer parte da seleção da propriedade. Além de mostrar vida útil no mercado, ele tem dados produtivos altos. Produz o ano inteiro e chega a 60 flores numa torceira por ano. Ótimo retorno econômico, principalmente porque a demanda é grande. Essa é uma flor que, além dos eventos normais, como festas, decorações e tudo, a parte de casamento exige muito esse tipo de flor, né? Então é uma das tropicais, o bastão ela se enquadra dentro para ornamentação de casamento, que são eventos com muita frequência no mercado, então ele sempre é usado em casamento. A cada dia o pessoal está tendo o hábito de incluir ele numa decoração de casamento. Então eu diria que a demanda dele a cada ano vem aumentando cada vez mais, desse tipo aqui. O potencial econômico do setor de floricultura está até aqui, nas folhagens. O verde é indispensável para compor os arranjos florais e plantas como estas tornaram-se itens disputados entre os profissionais do ramo. Além disso, os ganhos financeiros são surpreendentes. As folhagens conseguem dar margens de lucro tanto quanto as flores, pelo volume vendido. E quanto mais vistosas e verdinhas, mais valorizadas. Aqui nós trabalhamos de uma forma simples, mas fundamental para a qualidade da folha, né? Seria o quê? Conservar uma haste dessa, uma ou duas, numa torceira, conservar ela maior, para que permanecesse mais sombra nessa parte menor. Com isso, menos luz na parte da folha, então vai dar um vigor mais, com verde mais atrativo. Isso é fundamental para a gente, essa prática aqui. O programa Conhecer volta daqui a pouco, mostrando que dá para entrar no ramo da floricultura aos poucos, sem grandes pretensões e se surpreender com a receptividade do mercado. Na região serrana do Ceará, produtores driblam desafios de quem está começando e com profissionalismo conseguem se firmar no setor.
Quais são os quesitos para o empreendimento deslanchar? As maneiras de chegar à receita ideal podem ser diferentes, mas os ingredientes certamente passam por ousadia e profissionalismo. É por isso que tantos projetos do setor do agronegócio estão dando certo e fazendo deste ramo econômico um dos mais promissores do país. E não é preciso ser grande para ser forte. Quando construído com base sólida, qualquer negócio pode surpreender nos resultados. No caso das flores tropicais do Ceará, pequenos produtores dão grande contribuição para o estado ser líder no país. A melodia que vem da natureza da região serrana do Ceará acalma, transmite paz. As horas passam mais lentamente, respeitando a rotina sem pressa dos bichos e o passeio das plantas ao sabor da brisa. Olhando assim, parece que este lugar, no município de Guaramiranga, 100 quilômetros distante de Fortaleza, é apenas para contemplação e relaxamento. E até poderia, mas logo ao lado, um movimentado negócio mostra o contrário. Aqui há muito trabalho voltado à produção de flores tropicais. Esta área de 4 hectares, onde são cultivadas pelo menos 50 espécies de flores tropicais, nasceu mais ou menos por acaso, a partir da vontade das duas sócias de se dedicarem à paixão pelas plantas. Exatamente aqui, onde no passado havia um grande cafezal, foi onde começou o novo investimento. No início, o objetivo não era ganhar dinheiro, mas ver a terra brotando algo diferente. As cores, as formas, a beleza exótica das flores. E se desse certo, por que não fazer isso profissionalmente? Quando a gente comprou a área, era assim, bem suja, era uma área que já tinha sido usada para plantio de cana e de horta, mas estava muito suja. E eu sempre fui louca por plantas. E aí eu resolvi comprar e começar para enfeitar a casa, a minha, da minha mãe, entendeu? E aí a paixão vai aumentando, né? E quando foi que você despertou assim, olha, eu também posso tentar ganhar dinheiro com isso? Quando foi que você despertou? Quando eu me aposentei há um ano, né? E resolvi que podia começar a tentar mexer com isso comercialmente. O plantio começou em 2005 e as pioneiras foram as helicônias, de vários tipos. O passo seguinte foi aumentar a área cultivada e as variedades, mas com cautela, dando passos lentos, tentando construir um leque de compradores certos para não ter prejuízos financeiros. 6 anos depois, os clientes não faltam. São decoradores, floricultores. Dá para ganhar dinheiro se você fizer com profissionalismo? Dá para pelo menos empatar aí, não perder, eu acho que dá sim. O segredo, na verdade, não existe. É a união da presença constante das donas no negócio e o prazer que elas têm no que fazem. Lídice Almeida e Tércia Farias dedicam o máximo de tempo possível à propriedade. Acompanham passo a passo o trabalho dos funcionários, orientam sobre o manejo, observam o desenvolvimento das plantas e, claro, aproveitam a melhor parte do serviço, o contato com a natureza. Eu acho ela belíssima. Ela no arranjo fica linda porque é exótica, é amarela, ela é uma cor diferente, né? A primeira que foi dada aqui, os meninos acharam que estava estragada porque era escura assim, com amarelo. E essa é uma das poucas que provavelmente só a gente tem aqui no Ceará, porque eu não conheço outra pessoa que tenha, né? Vendo a harmonia desse lugar, parece fácil. Mas floricultura, embora possa começar como hobby, é um setor bastante tecnificado. Exige conhecimento, mão de obra qualificada, delimitação do mercado, saber se o foco é interno ou exportação. As empresárias Lídice e Tércia já venceram as dificuldades e dúvidas de quem está começando, mas esbarram em outros obstáculos para crescer. Água para irrigar as plantas é pouco acessível, por esta ser uma região de APA, área de proteção ambiental. O transporte ainda é difícil e caro. O escoamento das flores também pode melhorar, por exemplo, com a comercialização integrada. Produtores se unindo em cooperativa ou não para atender pedidos. Foi o que foi feito aqui. As sócias precisavam de 3.000 unidades de folhagem para um cliente, um decorador de Fortaleza, ornamentar um evento social. Floricultores de toda a região foram acionados
e conseguiram dar conta do recado. As perspectivas para empresários da floricultura são as melhores possíveis, a curto prazo. A realização de grandes eventos nacionais, como os relacionados ao futebol nos próximos 2 anos, vai gerar movimentação e demanda por flores e plantas. E as flores tropicais do Ceará certamente estarão presentes. Mas independente de eventos pontuais, para o crescimento acontecer mais rapidamente e constantemente, seria importante o brasileiro incorporar alguns hábitos na rotina. É difícil você convencer uma pessoa a toda semana comprar flor, como a gente compra verdura toda semana. Né? A verdura você se alimenta, a flor se alimenta a cabeça, é gostoso. Na minha casa eu costumava ter flor artificial. Depois que eu comecei a plantar, tirei todos os arranjos artificiais, que eram bonitos, não é? Mas a flor natural te dá uma emoção maior. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.